Boa noite a todos, estamos começando a partir de agora o podcast Música da Serra, onde sempre estará aqui os convidados para contar a sua história na música aí, de vários gêneros aí, o rock, pop, reggae, hip hop e o flashback. Hoje estamos aqui com a presença de Marcos Andrei, que vai nos contar aí as histórias do hip hop e também do flashback. Seja bem-vindo, Marcos. Boa noite a todos, obrigado por essa oportunidade que está nos dando aí. E vamos iniciar aí, né, o podcast aí, vamos começar a dar início aí, essa trajetória aí, e vamos lá. Então, para começar, Marcos, eu gostaria que você contasse para nós aí como começou a sua história aí com o hip hop. No hip hop, ela é uma história bem, como se diz, bem com, assim, foi vários desafios, tem várias histórias aí nesse meio, mas tipo assim, eu não vou começar da parte festiva, eu vou começar da parte onde, tipo, a gente começou como se fosse na rua mesmo, que o hip hop ele veio, por isso se diz, né, danças urbanas, né? Eu tava em casa uma vez, como eu já gostava de dançar, né, assim, daí de repente eu vi o meu falecido irmão, o Jerry, né, com umas revistas lá, porque ele gostava do skate, e o skate, queira ou não, ele tem um parâmetro das ruas que é meio parecido, né? Sim. Ele só não veio a entrar na questão dos 4 elementos, né, do hip hop, né? Que seria o rap, o MC, né? O DJ, o grafite e o b-boy. E quinto elemento que seria o conhecimento, né? E daí eu olhei aquelas capas de revista dele, e daí mostrando, né, a questão a arte, né, que a gente chama o grafite. Eu olhei o Nelson Triunfo, né, que é um grande repercussor da dança de rua no Brasil, né, o funk soul, funkcia, das épocas dos anos 70, 80, mais ou menos. E daí eu brincando, assim, eu falei pra ele assim, ô, cara, mas essas coisas aí, eu faço alguma coisa disso aí, cara, eu gosto desse negócio. Daí ele falou bem assim, isso aí é tudo da cultura hip hop. Então, na verdade, queira ou não queira, direto ou indiretamente, o hip hop, da onde veio, da onde eu fui aprender e saber, na verdade, foi com o Jerry. Que legal. Foi com o Jerry que eu fui aprender. Daí, no caso, eu comecei a me interessar por aquilo ali, né? E comecei a buscar as bases e dançando, né? Essa época ali já era depois dos anos 2000. E aonde foi um divisor de águas para mim foi quando eu peguei e enviei uma carta pro Nino Brau, da Casa de Cultura Hip Hop, né? Sim. Diadema, São Paulo. E daí ele me mandou as cartas, que nessa época ali ainda não tinha internet, esse negócio, essa gama de redes sociais, né? Sim. Porque foi logo depois dos anos 2000, 2000 e pouco ali, né? Daí, de repente, apareceu aquela carta lá, né? Apareceu, daí eu olhei ali, ele me mostrando ali, né? O objetivo da cultura hip hop, né? Quem fundou foi o África Bambaataa, né? Sim. Devido muitas brigas de gangues que existia no Bronx, né? Um bairro violento da década de 70. Sim. E daí, a fim de apaziguar aquelas brigas, né? Foi unindo esses 4 elementos, né? Que seria o canto falado do rap, né? Como poesia, né? A fim de relatar a questão da discriminação racial, a questão social daquela época ali, né? E tirando os jovens da violência entre drogas, essas coisas, né? Sim. Que daí seria o rap, o MC, né? E daí o grafiteiro que eles juntaram, que seria, né, a arte visual, né? E daí como essas pessoas, elas também dançavam em horas de descontração, Sim. daí juntou o que chamava de b-boy, né? O menino que dança na batida da música. Sim. E daí depois foi unindo o DJ, porque era o DJ que fazia discotecagem já, né? Que era lançado nas ruas e algumas festas, né? Que foi vindo com o jamaicano, o DJ Cole Herc, que veio da Jamaica, que veio a fim de tentar um outro tipo de vida nos Estados Unidos, né? Com a questão econômica da Jamaica, que ele era jamaicano. E daí foi onde eles se juntaram, e daí nessa década ali, se eu não me engano, em 70, 73, eles batizaram isso como hip hop, cultura hip hop. Gostaria que você contasse para nós qual é a diferença do hip hop e do rap.
Que muita gente confunde, né? Ah, sim. O hip hop é a cultura. É tudo isso, né, que no caso a gente falou agora, né? Que são a elaboração dos 4 elementos, né? A visão social, potencializando como ferramenta social, né, de inclusão de jovens, essas coisas de vulnerabilidade social, né? Foi para isso que foi surgido o hip hop. E a questão do rap é o ritmo e poesia, que seria a pessoa que está cantando ali, né, junto com o DJ, que está fazendo as discotecagens, né, daí através dessas canções ali ele está emitindo protestos sobre a vida social, cotidiano social, né, daí algumas palavras, né, que surgiram mais depois talvez sejam uns ritmos muito violentos, né, sim. Mas se nós for ver, né, da década de 70 ali até 80 nos Estados Unidos, né, que veio com o funk soul também, né, você vê que esses ritmos eles eram mais dançantes, né? Mais a batida, que era para o pessoal dançar e se divertir na festa, né? A sigla MC que tu não pergunta ali é mestre de cerimônia, né? Mestre de cerimônia, isso mesmo. É tanto que quando chegava, né, na hora de uma festa dessas, vamos dizer, festas urbanas, né? Que muitos eram feitos nas ruas, existia, de repente começou alguns clubes, assim, né? Naquela época ali, né? O MC ele chegava e dava a palavra primeiro, né? Antes de começar, né? Ele dava uma palavra, seja de autoestima ou algo parecido, e daí é onde que ele também já começava a cantar e fazer aquela festa contagiante naquele momento ali. Como você vê o futuro do hip hop aqui na nossa cidade e também no estado? Sobre o hip hop, assim, pelo que a gente vê hoje, porque existe, assim, uma questão que foi entrando muito meio dentro da política, assim, né? E daí eu acho que meio as coisas, assim, no meu modo de ver, ela meio se desencarreirou um pouco. Assim, na minha visão, né? Eu acho que ele já não tem aquele mesmo propósito que já teve há muitos anos atrás, assim, né? Assim, pelo que a gente vê, assim, a questão do b-boy, o dançarino, ele tá muito forte lá fora, né? Devido ao apoio da Red Bull e outras... E, de repente, outros tipos de campeonato que tem, né? A gente vê também os coreanos, os japoneses, né? Muito forte nesse meio, né? Dançante, né? Que ela se tornou uma dança muito, muito... avançada, né? Porque ela tá a fim de explorar todas as outras danças, né? Dentro de um break dance, você vê tudo que se imagina, você vê ali. Apenas você tem que ter ritmo e saber acompanhar a batida, né? Na hora da dança, uma acrobacia bem feita, né? Que é onde a gente chama as 3 partes básicas que se divide o b-boy, né? Que seria top rock, footwork e freeze. Sim. E nessa nova fase da tua vida aí, como você começou a gostar do flashback? A questão do flashback, ela na verdade, ela veio antes do hip hop, porque a gente começou a curtir, né, nas danceterias, né, e daí, apesar de aqui na nossa cidade ela não viveu essa melhor época, né? Porque você não via as pessoas dançando. Era 1 ou 2 lá que você via de repente fazendo um passinho ou coisa. Não foi como